certeza que vocês vão ficar acordados daquela. A palestra vai. Nosso evento vai até às 5, né? Obrigado a estar. Não é isso, não, brincadeira. Mas vocês vão ficar. Vão gostar. Vão gostar. Então, antes da gente propriamente tratar do conteúdo da palestra de hoje, que vai ser certamente um momento muito interessante para todos nós, eu queria deixar alguns avisos. Primeiro, sobre o que hoje é mais importante para vocês, que é a lista de presença. Então, no final, tem a lista com o professor Renato, a professora Andréa Gripe, vocês assinem, tá? O professor Renato está com a minha lista também. E na entrada do nosso auditório, tem lá um QR Code. Aquele QR Code é para a gente, os alunos que não estão no horário de aula, que vêm de outros horários, se quiserem pleitear depois horas de atividades complementares, pode, por meio daquele QR Code. Correto? Então, é importante a gente frisar esses detalhes, porque muitas vezes o aluno vem, ou pessoas de outro lugar vêm e não aproveitam a oportunidade de ter a sua atividade complementar, tá bom? Então, o tema que nós vamos tratar hoje é um tema muito importante, em particular para a disciplina, assim eu vejo a disciplina de Humano e o Fenômeno Religioso, mas também para cristianismo e grandes religiões, e cristianismo em geral, as optativas de cristianismo, porque versa sobre uma realidade cruel e que muitas vezes nós não prestamos atenção porque durante as aulas ou o tema parece ser um tema um pouco, como vou dizer, não tão contundente do ponto de vista de problemas sociais. Então, o nosso tema será Crime e Fé, a vulnerabilidade religiosa nas comunidades do Rio de Janeiro. Eu ainda não vou chamar o palestrante, porque eu queria, primeiro, contextualizar esse tema, que é tema de um documentário premiadíssimo. O nosso palestrante, pelo nome, vocês já vão ver que é alguém premiado e de grande legitimidade para falar do assunto. Então, eu quero contextualizar esse tema dentro daquilo que a nossa Semana de Cultura Religiosa está se propondo a fazer, que é pensar universidade e sociedade, interações de saberes e experiências, trocas de saberes e experiências. E, no contexto da academia, entender como que a cultura religiosa ela tem possibilidades de, diríamos, habilitar os alunos a tratar dessas questões de promoção da liberdade religiosa e combate à intolerância religiosa dentro da perspectiva de extensão. Então, eu vou rapidamente, sem muita delonga, ler para vocês a definição de extensão da educação superior, que foi definida pela resolução número 7 do Conselho Nacional de Educação e que está sendo revista, mas ainda não está homologada. Mas esses dois tópicos que eu vou ler não serão revistos. A definição de extensão. A extensão na educação superior brasileira é a atividade que se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa. Então, as disciplinas de cultura religiosa, elas estão vinculadas, estão integradas à matriz curricular em 10%. Então, isso os professores já conversaram com vocês. Constituindo-se em processo interdisciplinar, político-educacional, cultural, científico, tecnológico, e aqui o ponto, por favor, aqui é o ponto, que promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e outros setores da sociedade.
O que nós vamos fazer hoje é exatamente a interação entre o ensino superior na pegada da cultura religiosa com um setor extremamente estratégico de uma sociedade democrática, que é o jornalismo. E por isso escolhemos um nome muito habilitado e competente para tratar do assunto liberdade religiosa, intolerância religiosa, nesse setor estratégico dentro da academia. Não sei se vocês estão compreendendo a oportunidade que está sendo apresentada aqui para vocês de interagir o que vocês estão aprendendo na sala de aula com a realidade que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. O Papa Francisco, não o Papa Francisco, mas a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, num documento chamado Humanismo Solidário, definiu bem o que é a sala de aula hoje nas instituições católicas de ensino. A sala de aula hoje, ela tem que estar além das paredes. Ou o aluno vai ao encontro do problema, ou o problema vem ao encontro do aluno, e isso gera conhecimento, gera interação academicamente contundente. Ainda nessa resolução, e aqui termino, no artigo 5º diz assim: estruturam a concepção e a prática das diretrizes da extensão da educação superior. Preciso só. A interação dialógica, ou seja, eu escuto, o outro fala, eu escuto, né? O diálogo das realidades. Interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio da troca de conhecimentos, da participação e do contato com as questões complexas, contemporâneas, presentes no contexto social. Prezados, conhecimento, participação e do contato de questões complexas contemporâneas. A intolerância religiosa hoje, ela é de tal maneira complexa, e aqui eu conversei com o palestrante hoje e não tenho medo de falar, ela está de tal forma complexa que está sendo letal. Pessoas estão morrendo, pessoas estão sendo assediadas, pessoas estão tendo seu direito de ir e vir completamente aniquilado porque querem ser de uma determinada religião. Aquela definição da ONU, a resolução 36/55, em que diz que liberdade religiosa é a possibilidade de ter, de não ter e de mudar de religião, vocês vão ver com requintes de detalhes que no nosso Rio de Janeiro, em muitos lugares, não existe. E aqui se coloca o desafio para cada um dos senhores e para a academia de como poderemos tratar desse assunto, pelo menos gerando um conhecimento que possa produzir um apoio, né, para essas pessoas literalmente sitiadas do ponto de vista religioso. Portanto, para a gente ter essa palestra, esse mergulho, ouso dizer, esse mergulho numa situação tão complexa do ponto de vista da liberdade religiosa, eu vou ler o currículo do nosso palestrante e depois o chamo para compor a mesa, tá bom? O nosso palestrante hoje é o Vinícius Dônula. Muito obrigado pela disponibilidade de vir. Ele é a âncora do Band News FM, diretor e roteirista premiado na Europa, América e Ásia com o documentário Fênix, o voo de Davi, diretor e roteirista do Crime e Fé, do documentário Crime e Fé, repórter especial da Rede Globo por 15 anos, correspondente em Nova York pela Record TV entre 2010 e 2012, vencedor dos prêmios Vladimir Herzog e Tim Lopes de jornalismo, escritor de 7 livros, entre eles Histórias das Histórias que Contei, de 2019, editora Intrínseca, conselheiro formado pelo IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, jornalista graduado na Escola Superior de Jornalismo do Porto, Portugal, porém, foi filho da PUC de Campinas. Vem para cá, por favor. Uma salva de palmas.
Muito orgulho. Obrigado. Com licença. Boa tarde a todos. Inicialmente, muito grato, professor Cláudio, por me receber e me dar a oportunidade de contar um pouco histórias das histórias que eu contei por meio de Crime e Fé. Agradeço a presença de outros professores, professor Renato, irmã, uma honra tê-la na plateia, uma ex-aluna que tenho a honra de chamar de minha namorada, doutora Mirella, muito obrigado pela presença. Histórias das histórias que contei fala dos bastidores das coisas que fiz para a TV durante muito tempo, mas não contempla Crime e Fé, que foi um documentário exibido em forma de série de reportagens especiais para o Jornal da Band, construído dentro de um arco narrativo de um documentário em curta-metragem. E eu queria, apenas para encerrar essa minha breve introdução, dizer que vocês são o pé de coelho desse documentário. Porque quando o professor Cláudio me fez o convite para falar para vocês, imediatamente aconteceu algo muito bacana. Essa aqui é a marca do nosso documentário, Crime e Fé, e daqui a pouco eu conto como se deu a definição desse nome. E quando o professor Cláudio nos convidou, aconteceu isto aqui. Nós fomos selecionados pelo The International Film and Television Festival, da Romênia. Nós fomos selecionados, é o primeiro festival em que o Crime e Fé concorre e já é selecionado. Daqui a pouco, professor, eu conto quais foram os próximos passos depois da seleção. Como eu falei para vocês, esse documentário ele foi construído com um ato narrativo dividido em 6 atos, professor. Exibido inicialmente no Jornal da Band, a primeira reportagem, quando da exibição, eu fui até São Paulo, onde ficam os nossos estúdios, para explicar exatamente que história é essa. E, Renata, tudo começou através de o relato do Gustavo, que é o faxineiro da Band. E uma história inspirada em abril de 2020, no relato de uma senhora, cujo nome não me lembro, faxineira da Record, onde eu trabalhava. A época, a sede da emissora era em Benfica. Eu já conto essa história. Os 6 atos de Crime e Fé são um novo terror, e eu vou explicar para vocês, ato a ato, com pequenos trechos, vídeos de 30, 40, 50 segundos, desses atos que compõem o documentário. Um novo terror, o famoso complexo de Israel, ameaças e expulsões, a destruição dos terreiros, sem lar e sem pátria. Um caso considerado pelo professor Márcio Jabum, que o senhor conhece muito bem, que estará inclusive amanhã aqui, sim, que ele classifica como o primeiro caso de asilo religioso na história brasileira, e depois a questão das prisões, o poder e o poder dentro das comunidades. Voltemos aqui a 2010. Eu não te conhecia. Lá em 2010, eu estava conversando com um faxineiro e ele falou o seguinte: você sabe de uma história? Lá na minha comunidade tem gente que acaba se separando da namorada, do noivo, porque eventualmente eles moravam em comunidades controladas pela mesma facção, mas aí houve uma mudança de poder e o namorado não pode mais visitar a namorada. Eu falei, isso no Rio de Janeiro? Você nunca ouviu falar disso? Desculpa a minha ignorância, não. Pois é, eu conheço inclusive o caso de uma noiva, vizinha minha, que se separou, porque o noivo, ao visitá-la e pertencente, ou criado numa comunidade hoje controlada por uma facção rival, ele foi quase espancado. Você está fazendo o que aqui? Você veio ver quem aqui? Não, eu vim ver a minha noiva. Eu estou noivo dela há muitos anos. Você pertence aqui. Você foi criado onde? E ele quase morreu. E ali se findou uma história de amor. Depois a gente começou a entender que as fraturas dessa sociedade, elas iam para campos, para nós, jornalistas, medianamente bem informados, até então inimagináveis. E foi então que surgiu uma série chamada Separados pelo Crime,
exibida não como documentário, não estruturada como um documentário, mas como uma série de reportagens clássicas para o Jornal da Record. Essa aqui é a abertura, apenas aquilo que a gente chama de cabeça do VT, a leitura da introdução da reportagem feita pelos apresentadores, o Marcos Rummel e, à época, a Ana Paula Padrão, hoje minha amiga no Grupo Bandeirantes. Em regiões de conflito no mundo, muitas famílias ficam separadas. Por exemplo, em Israel, há famílias divididas entre o lado palestino e o lado israelense. Nas Coreias, há pais na Coreia do Sul e filhos na Coreia do Norte. Mas você sabia que há famílias assim separadas também aqui no Brasil? Pois é, Marcos, e separadas por causa de uma espécie de guerra como nesses países que você citou. Nós estamos falando do Rio de Janeiro. Quem é da mesma família, mas mora em áreas diferentes, controladas por facções criminosas diferentes, muitas vezes não consegue se encontrar. O Jornal da Record investigou essa situação durante meses. Foi um trabalho minucioso que você começa a ver a partir de agora. Na reportagem de hoje, o repórter Vinícius Donola e o repórter cinematográfico Jean Ribeiro mostram as divisões que acontecem até dentro dos presídios. Quem está de um lado não pode passar para o outro. São separados pelo crime. Professor, 2010 a gente não falava ainda de Complexo de Israel, mas nas cadeias nós descobrimos uma coisa chamada Povão de Israel 001. Alguém daqui já ouviu falar de Povão de Israel 001? Pois bem, em abril de 2010, nós conhecemos uma cadeia onde havia pessoas da facção A, da facção B e do Povão de Israel 001, inclusive com grito de guerra, e eles eram condenados pelas próprias facções, ou porque deram um tombo na boca, porque cometeram um roubo ou um estupro nas comunidades, eram detentos, presos, jurados de morte, e que se reuniam em torno de uma facção com grito de guerra, então já denominada facção Povão 001. Se vir pra cá, a gente vai abraçar, certo? Só que se a gente for pra lá... Lá atrás, professor, a gente começou a ouvir a associação do país Israel a alguma coisa ligada, associada ao crime organizado. Nós fizemos a primeira reportagem, como foi dito aqui pela Ana Paula Padrão, para mostrar essa fratura no sistema penitenciário. Mas a gente mergulhou na realidade de vida de centenas de milhares de cariocas, de fluminenses, que não podem visitar os seus amigos, os seus parentes, porque houve repentinamente uma mudança no controle de determinada área e aquela área, aquela região, aquela vizinhança, aquela casa de um pai, de um irmão, de um parente, de um noivo ou de uma noiva, aquela casa fica numa região proibida. Outra matéria foi sobre famílias. Da janela de casa, uma cozinheira consegue avistar um novo vizinho. A gente não pode ir lá, não pode. A gente não pode nem se atrever em passar para o lado de lá. Adolescente, senhora, jovem, ninguém. E lá moram parentes dela. Eram pessoas bem chegadas, que a gente se via assim quase todo dia, todo final de semana. Eles vinham aqui, a gente ia lá, mas agora acabou. Teve até um primo que falou, olha, não vai, porque o negócio tá feio mesmo. Não vai não, porque eles estão mesmo cercando, mesmo perguntando de onde que é. Daqui a pouco, na série Crime e Fé, o professor Cláudio já assistiu, eles vão perguntar de onde você é e qual é, inclusive, o seu conhecimento a respeito da Bíblia. A gente descobriu isso 14 anos depois. Voltamos a 2010. Nós vimos as fraturas no sistema penitenciário,
nas famílias. E quando, Renata, a gente foi investigar como é que se dá a rotina das famílias fraturadas pela violência, divididas pela violência, nós descobrimos, professor Cláudio, que havia e há uma história, Mirella, de campo neutro. Eles se reúnem num lugar não controlado por facção, onde alguém da facção que mora em área de facção A, de facção B, de milícia, tem a mediana segurança para reencontrar pessoas não vistas há anos. E nós testemunhamos na Baixada, acho que foi em Nova Iguaçu, um encontro muito emocionante de pessoas que não se viam há anos, porque estavam impedidas em função dessas fraturas. Foi muito emocionante registrar isso. O Jornal da Record foi testemunha de um reencontro emocionante. Há 4 anos, a avó não via o neto, morador de uma favela do Complexo do Alemão. Já, meu pai, beijão no coração, meu filho. Eu estou aqui quase morrendo. Eu estou aqui quase me acabando. Oh, Jesus. Depois, Dona Eni reencontra o sobrinho, que vive na zona oeste do Rio, numa área também dominada por traficantes. Ai, Essa aqui. Essa não tem delegacia com você também. Dona Eni está vendo bisnetos pela primeira vez. Quanto tempo a gente não se vê? Muito tempo contigo. Você está aqui? Já 4 anos já, né, tio? 4 anos se passaram. A gente pode se ver há muito tempo. Essa paixão de baile, nem em festas de finais de ano a gente pode se encontrar. Só que agora tá difícil. Tá difícil. Dona Eni preparou uma ceia para receber os parentes. Irmã, a dificuldade de gravar uma série de reportagens como essa é imensa. Primeiro, identificar essas histórias. Depois, convencer essas pessoas a relatarem os seus próprios medos. Terceiro, como protegê-las para que mais tarde não possam ser vítimas dos mesmos traficantes ou milicianos que controlam as áreas onde essas pessoas vivem. É realmente muito delicado. Na sequência, nós vimos algo ainda mais grave, que atenta contra as nossas crianças. Daqui um trecho não de vídeo, mas da estrutura do roteiro a respeito das escolas. Off é aquele texto que o repórter lê, coberto por imagens. Eu li o seguinte: muitos dos alunos dela não podem ter atividades extracurriculares na Vila Olímpica da Maré, que é administrada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Sonora é entrevista, é o termo técnico para entrevista em televisão, de uma professora primária. Tem alunos que moram num comando, a Vila Olímpica pertence a outro, então eles têm medo de atravessar, terminam não frequentando as aulas na Vila Olímpica. Foi uma entrevista com, de novo, voz distorcida e apenas silhueta para a preservação e segurança da professora. Corta para uma imagem aérea da Vila Olímpica e uma entrevista, segue a entrevista da professora, que foi gravada. Isso aqui é um disco. Antigamente a gente usava disco, hoje são memórias removíveis menores. A senhora está falando de adolescentes, a senhora está falando de crianças? Ela, crianças. Eu pergunto, com que idade? Ela, 8. São crianças de 8 anos. Eu vou repetir. São crianças, Renata, de 8 anos, que não podem frequentar um pedaço da comunidade da Maré, porque moram em áreas controladas por uma facção rival. Eu não trouxe, mas está disponível na internet, o VT, ou a reportagem, a respeito dos enterros na nossa cidade. Sim, existem corpos que não podem ser enterrados em determinados cemitérios, porque tais cemitérios são controlados por facções rivais à área de onde veio aquele ou aquela morta, aquele morto. Nós entrevistamos um senhor, morador de Manguinhos, que, enquanto carregava o caixão do filho, no momento do enterro, traficantes subiram o muro do cemitério e começaram a atirar contra as pessoas, contra os amigos,
contra a família que se despedia daquele rapaz. Isso acontece onde? Em Israel? No Azerbaijão? Ah, não, isso acontece no interior da Amazônia. Isso acontece a alguns poucos quilômetros de onde nós estamos agora. Isso foi denunciado em 2010. Eu só queria deixar muito aberto para perguntas. Fiquem muito à vontade, porque parece que a gente está falando de uma realidade, de uma galáxia muito distante, e é a nossa cidade. E nós vivemos, inegavelmente, dentro de uma bolha onde isso não acontece, e acontece próximo, mas não nos é perceptível. Então, por gentileza, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, jamais, professor, é interrupção, é contribuição, por gentileza. Inclusive o senhor, professor, ou especialmente o senhor. Foi aí que, 14 anos depois, já no Grupo Bandeirantes de Comunicação, eu tive a ideia de revisitar essa história. Como é que será que está hoje a situação das famílias, das escolas, dos cemitérios? E, de repente, surgiu um outro VT, uma outra reportagem para compor a série, que começou a ter vida própria e tomou um tamanho que virou o documentário Crime e Fé. O Gustavo, faxineiro da Band, falou: você sabe que em algumas comunidades os terreiros de Umbanda e de Candomblé não podem mais funcionar? Eu falei: como que não pode? Tem a área do Comando X, falaremos sobre esse comando, em que os traficantes se associaram a determinadas igrejas neopentecostais e eles não permitem a presença de terreiros. Aliás, você sabe que eles não permitem que você seque roupa branca no varal da casa? Não pode secar roupa branca, não pode. Não pode andar de guia. Inclusive, em algumas comunidades, eles vão te perguntar o que você sabe a respeito do capítulo tal, do versículo tal, do Evangelho X. Como? E isso foi tomando um corpo que virou essa série documental chamada Crime e Fé. Aqui está o trailer da nossa série, um VT curtinho, vídeo de 1 minuto e 20 segundos. Hoje em dia, tudo que é do negro ou que é do indígena é satanizado. A chefe está aqui, acabou em tudo. Quebra tudo, paga a vela pelo sangue de Jesus. Isso se chama racismo religioso. Só um diálogo que eu estou tendo com vocês. Da próxima vez eu marco. Não há como pensar a democracia sem que esses grupos tenham a liberdade de escolher, inclusive no que crer e naquilo que eles não querem crer. Engarrafa de sacanagem, você não vai querer meter. Quebra tua garrafa. Não foi crime. A questão não é o chão perder controle. O risco não é perder o controle. O risco é ele ser capturado. É só que Se me tirar um braço, uma perna, me tirar os 2 olhos, eu vou continuar sendo uma sacerdotisa de Oxum. O meu medo é da surpresa covarde. Esse é o meu medo. Foram muitos meses de uma investigação muito delicada. Muito delicada. Primeiro, para não expor pessoas que já tinham sido expostas, ameaçadas, expulsas. E algumas delas, como por exemplo, Mãe Carmen de Oxum, falaremos sobre ela. Mãe Carmen, obrigada a deixar o país, voltando àquele conceito citado por Márcio Djalum, que estará aqui amanhã e aparece nesse trailer, vítima do primeiro caso de asilo religioso no nosso país. Essa história começa no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, uma região que era controlada por esse cara. Por favor. A cena... Como é seu nome? Rafael. Oi, Rafael. A cena que estava passando, que representava o criminoso, você, como é que vocês recriam ela? Ou é realmente uma cena que aconteceu? Eu vou falar sobre ela. São 2 cenas em que aparece a voz de um criminoso e 2 pessoas, um homem e uma mulher destruindo os terreiros. Aquilo não é montagem. Aquilo aconteceu. E aquilo aconteceu com essa senhora que passou 2 anos na Europa, fora do Brasil,
e nós a localizamos numa região no estado fluminense, que a gente não pode citar qual foi por uma questão de segurança. Aquilo não foi nada recriado. Não tem encenação, não tem atores, não tem roteiro. Isso aqui é roteiro da vida real. Isso aconteceu a poucos quilômetros daqui. E como é que vocês conseguem acesso a essas imagens? Alguns desses vídeos foram gravados e postados pelos próprios traficantes. O detalhe, Rafael, é que antes o crime se dava no ambiente obscuro e oculto. Hoje o crime, ele se dá, ele é gravado, ele é postado e as pessoas se vangloriam daquilo que fazem. E foi o caso que aconteceu nesses dois terreiros. Mãe Carmen é uma das pessoas mais sábias com as quais eu tive contato ao longo da minha carreira. Uma senhora que foi obrigada a destruir, professor, pelas próprias mãos, sob a mira de 7 homens armados, o sagrado dela, o terreiro dela, imagem por imagem, casa de santo por casa de santo. E teve que deixar o lugar onde ela morava, que para ela é um lugar sagrado, ela teve que deixar o país, deixar filhos e netos e ficar 2 anos fora daqui. Rafael, não tem nenhuma reconstituição. Sabe aquele elemento que se usa em matéria policial, que é a reconstituição? Não se tem reconstituição. Isso aqui é tudo vida real. Daqui a pouco eu volto a falar na Mãe Carmen. Tá? Respondido? Sim, sim. Essa história começa com o Fernandinho Guarabu, nesse lugar aqui. É um lugar pouco conhecido. É a Ilha do Governador. É vizinha da principal porta de entrada do nosso país, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Para quem não conhece a ilha, lá no fundo da ilha, Mirella foi recentemente lá. Tem o Morro do Dendê. Você foi um pouquinho mais para frente, no Bugiú. Mirella foi dar uma aula sobre cidadania, levando Constituição para as crianças, levando uma urna eletrônica, falando de processo eleitoral. Muito pertinho. O Morro do Dendê é onde vivia o Fernandinho Guarabu. Esse cara foi assassinado numa região controlada pelo TCP, o Terceiro Comando Puro. Ele controla essas 2 grandes regiões, constantemente ameaçadas pelo Morro do Barbante, controlado pelo Comando Vermelho, que fica ainda mais próximo à cabeceira da pista do Aeroporto Internacional. É tudo muito perto, gente. É tudo aqui do lado. É tudo muito vizinho. Depois dessa história, ela se espalha para um outro lugar, cujo nome foi citado aqui, Israel, o Complexo de Israel. Quem manda lá é o Álvaro Malaquias Santa Rosa. Vocês já devem ter ouvido esse nome várias vezes, vulgo Peixão. Essa história começa na Cidade Alta. Não sei se vocês conhecem a Cidade Alta. A Cidade Alta fica num lugar bastante distante, fica num lugar isolado, ela fica do lado da Avenida Brasil, do lado de um dos 2 principais acessos ao centro da segunda maior cidade do Brasil. Linha Vermelha 1, Avenida Brasil 8. Da Cidade Alta, o comando se espalhou por Vigário Geral e Parada de Lucas, essa favela Pica-Pau e 5 Bocas. Isso aqui é o Complexo de Israel. E lá no Complexo de Israel, alguns cientistas, alguns pesquisadores começaram a identificar símbolos bastante incomuns, pintados, pichados em comunidades. Imagens da cruz de Davi, palavras... Oi? Estrela. A estrela de Davi, falei cruz, perdão. A estrela de Davi, inclusive a estrela de Davi, ela pode ser vista, não podia, ela pode hoje ser vista numa estrutura metálica iluminada à noite sobre uma caixa d'água que demarca muito bem o que é a Cidade Alta. Ainda hoje, nós filmamos de helicóptero, de drone não deu porque a gente não tinha o zoom no drone, mas a gente usou o helicóptero como uma lente para filmar esse local. Uma estrela de Davi e alguns outros elementos que nos sugeriam, professor Renato, como chegar a essas pessoas que moram lá? Como é que eu vou contatar essas pessoas? E aí nós tivemos uma ideia de usar um recurso onde eu trabalho
todas as manhãs, de 9h20 às 11 da manhã. Estou eu ao vivo na Band News FM, no lugar que já foi do nosso saudoso e querido Ricardo Eugênio Boechat. Eu falei com o Rodolfo Schneider, que é o nosso diretor de jornalismo e entretenimento do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu falei, Rodolfo, vamos fazer o seguinte, o Boechat trouxe para a gente a força do jornalismo colaborativo. Vamos falar na rádio. A gente recebeu uma denúncia de que procissões católicas não estavam acontecendo dentro da Cidade Alta por ordem do tráfico. É verdade ou não? Vamos checar. E foi isso que a gente fez. Se você tiver qualquer informação sobre esse assunto, entre em contato com a Band News FM. Nós recebemos de ouvintes aqui uma denúncia de que em algumas paróquias do Rio e Baixada, as procissões do Domingo de Ramos foram proibidas, não aconteceram, por causa de uma determinação imposta por traficantes. Vocês vão falando, pura verdade, aqui no governo Peixão proibiu qualquer eventualidade desse tipo aqui na Cidade Alta. Até então era denúncia. A denúncia começou a se configurar como fato real. E nós começamos a entrevistar pessoas, especialistas, vítimas, até que chegamos ao nome do professor Márcio Djagum, é um especialista da UF, Universidade Federal Fluminense. Ele estará com vocês, repito, amanhã, participando deste evento, e ele relata algo que aconteceu num evento como esse, em que um participante levantou a mão, eu sou da Cidade Alta, e isso está acontecendo lá. No momento, uma pessoa que estava na assistência se posicionou dizendo que morava na Cidade Alta e que era comum, onde ela residia, que as pessoas fossem interpeladas na rua pelo poder paralelo, vez por outra, eram escolhidas. Você recite um versículo bíblico sobre ameaça armados. Por que você usa esses cordões? E agora, nunca tinha ouvido falar de algo parecido, de algo tão inquisitório em tempos modernos, ou ditos modernos. Sem trânsito, em linha reta da Gávea à Cidade Alta, 30 a 35 minutos. Essa é a distância. Esse é o tempo que se leva. Não é tão distante assim. No primeiro episódio a gente falou do novo terror, o complexo de Israel, e aí começamos a chegar aos personagens, às pessoas que foram ameaçadas ou expulsas de suas comunidades, porque ou frequentavam ou tinham algum terreiro de Umbanda e de Candomblé. Mais de 20 anos tocamos, Candomblé, foi passando de geração para geração esse terreiro, e simplesmente chegou um momento que teve uma mudança lá no crime organizado e eles não aceitavam mais o Candomblé. A senhora já foi discriminado, já foi desrespeitado pelas suas vestes religiosas, pela sua religião, o seu terreiro já foi atacado verbalmente, fisicamente, por o senhor ser um bandista ou candomblessista. Nesse total de mais de 800 terreiros, 892, mais de 400 declararam já ter sido vítima de intolerância religiosa. Esta foi a conclusão de um levantamento feito pela mãe Flávia Pinto, cientista social formada pela PUC do Rio. Eu não fiquei surpresa e, na verdade, eu acho que ele não corresponde nem à verdade, porque muitos ainda têm medo de dizer que foram discriminados. Cientista social formado pela PUC do Rio. Foi colega de quem? Marielle Franco. Essa foi uma pesquisa, um levantamento da professora que queria saber sobre como mensurar a intolerância religiosa. E ela própria admite a dificuldade de obtenção de dados precisos, de dados reais. Até pelo medo de a pessoa se dizer vítima de perseguição. A série ela vai escalando em tensão no documentário quando a gente fala de ameaças, de expulsões e aí sim destruição de terreiros. Isso aconteceu
na Baixada Fluminense, no município da Baixada Fluminense, com um babalorixá. O nome dele não é dito na reportagem por questões óbvias. O terreiro dele foi destruído com tratores. E ele deu essa entrevista para a gente na sede da Band. Não tinha a menor possibilidade de fazer ou onde era o terreiro ou próximo dali. Nós o trouxemos para Botafogo e numa sala com uma luz adequada e toda a preocupação em preservar a identidade dele, nós gravamos a entrevista. Uma humilhação que eu estou me sentindo. O próprio túmulo que era explodido junto com tudo aquilo. Parte do terreiro dele foi destruída por milicianos que atuam na Baixada Fluminense. Eu vivenciei o ato de Sanjibal em segunda o patrimônio dado pelos antepassados de 1950. Segundo, meia hora, o mundo que desabou, a vida se acabando. Ele saiu de lá escondido no porta-malas do carro. E para fiéis, especialmente para babalorixás e alorixás, a mata, a floresta, o lugar do terreiro, assim como para nós cristãos, a igreja, o templo é algo sagrado, para eles aquela floresta é um templo vivo. Ele teve que deixar o templo vivo dele no porta-malas de um carro. Por isso que ele se sentiu, como diz aqui na entrevista, um lixo tão entulho quanto o entulho que virou o sagrado dele. E aí, Rafael, a gente chega a essa pessoa incrível, Mãe Carmen de Oxum, sem lar e sem pátria. Seria o quinto ato, o quinto VT de uma série exibida. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O penúltimo VT. Falei agora, enquanto almoçávamos, o professor Cláudio, Mirela pediu para o Pedro, o estagiário, fazer um contato, tentar encontrar onde está essa senhora, citada pelo professor Márcio de Jagum, que foi vítima de asilo religioso. Vamos tentar uma entrevista pelo Skype. Em que país ela está vivendo? Nem o país para onde ela foi havia sido divulgado à época. E aí o Pedro, sabendo que, sem saber que era impossível, irmã, ele falou, olha, eu estou com ela no telefone. Eu falei, errou o personagem. O estagiário errou a pessoa. Aí eu falei, e ela está em que país? Não, ela está aqui na Baixada. Eu falei, errou mesmo, né? Para me certificar de que ele tinha errado, eu falei, será que ela topa gravar uma entrevista com a gente? Está dizendo que sim. Eu falei, errou. Agora definitivamente ele errou. A Mãe Carmen deve ser uma outra Mãe Carmen. E de fato era a Mãe Carmen de Oxum. Ela havia voltado ao Brasil e muito gentilmente nos recebeu. Foi uma aula de sobriedade e de sabedoria que nós tivemos naquele momento. Para chegar até lá, eu fui com um repórter cinematográfico, o André, foi extremamente tenso. Porque embora ela hoje esteja numa região não controlada, todo o entorno é controlado. E antes de gravar a entrevista, eu falei, Mãe Carmen, a senhora tem certeza que a gente pode exibir a sua voz, a sua imagem? Ela falou, eu tenho certeza porque eu desejo, eu quero contar a minha história. E assim, nós gravamos o depoimento, Rafael, daquilo que é tão forte e as raias do surreal que parece uma reconstituição de crime. E isso aconteceu sem que ela soubesse. Mãe Carmen está de costas, tem um traficante filmando e ela só foi saber que havia sido filmada, flagrada, destruindo o seu sagrado, quando pessoas amigas viram o vídeo em rede social. Quem mandar o capeta chefe está aqui, taca fogo em tudo, quebra tudo, paga a venda, o sangue de Jesus tem poder, rebenta a dia toda, todo mal tem que ser desfeito, em nome de Jesus, todo mal, quebra tudo, que a senhora é a demônio chefe, que a senhora que passou tudo na formada, quebra tudo, aquele de lá, o outro lá do canto, desvenda esse mistério que está embaixo dessa saia, quebra ele. Quebra aqui, aqui é toda. É verdade que esse demônio está aí.
fazer um exercício empático e doloroso. E se fôssemos nós, sob a mira de armas, quebrando as nossas estátuas, os nossos terços, os nossos altares? Foi o que aconteceu com Mãe Carmen. 2 anos depois, 2 anos e meio depois do regresso dessas imagens, e um pouquinho depois do regresso ao Brasil, nós a encontramos. O que mais me doeu de tudo isso é você adentrar dentro do quarto do teu santo, do teu sagrado, que você zela por aquilo ali tanto tempo. A gente toca como se toca num filho, numa filha, num pai, numa mãe, né? E você passar por tudo isso, né? E ver que uma pessoa do outro lado não respeita, né? O terreiro dela ficava em Nova Iguaçu, um município da Baixada Fluminense. Depois daquilo, a Mãe Carmen ainda voltou para o terreiro 3 vezes para tentar ver o que havia sobrado aí. O que a senhora sentia naquele momento? Eu senti um orgulho de mim como mulher e como Ialorixá tão grande. E precisava 8 homens para me amedrontar. Eu me senti um gigante. Um gigante. Meu coração disparava, sabe? E quando eu jogava meus imagens no chão e quebrando aquilo tudo, eu dizia para o meu sagrado: me perdoa, não sou eu estou sendo obrigada. Me perdoa, não sou eu estou sendo obrigada. Pois assim, um registro de um momento de afeto e de profunda gratidão por ela ter nos recebido e aberto o coração da maneira como se abriu, de uma maneira muito corajosa, afetuosa com nós e muito corajosa com a própria história. No último ato desse documentário, a gente volta no tempo e fala das prisões. Como isso começou a surgir dentro do sistema penitenciário. A intolerância religiosa dentro, motivada, alimentada dentro das cadeias. Não é de hoje que o tráfico alimenta a intolerância dentro das cadeias. Ordens oriundas de dentro do ambiente carcerário determinavam o fechamento de templos de matriz africana, umbanda, candomblé, nas comunidades onde outrora o malandro, ou envolvido com a venda ilegal de droga, dizia ter o culto fechado. Atualmente eu atendo 2 unidades prisionais femininas e para entrar no sistema penitenciário, nós fomos bloqueados durante 1 ano para ser aceita como instituição credenciada para desenvolver esse trabalho. Que a gente tentava, assim como as igrejas evangélicas e católicas, oferecer esse serviço, mas a gente não sabia por que não tínhamos resposta. Esse, para mim, foi o maior ato de intolerância religiosa que a nossa instituição sofreu. Infelizmente, isso se reproduziu na sociedade, aqui do lado de fora do muro. Mãe Flávia Pinto fala sobre o conceito de racismo religioso, uma cientista política formada aqui pela PUC. E no fechamento, a reflexão que a gente deixou para o telespectador, para o internauta, para quem assistisse ou que ainda internacionalmente poderá assistir a esse documentário, é essa reflexão. Como o Estado está sendo capturado por um poder silencioso, vizinho e não reconhecido por nós. O risco não é perder o controle, o risco é ele ser capturado. Tem uma movimentação que não é só religiosa, tem uma movimentação que é política e econômica. Isso é que está no jogo, não tem a ver com religião. Não há como pensar a democracia, não há como pensar um ambiente livre, um ambiente em que grupos se respeitem e se reconheçam, sem que esses grupos tenham a liberdade de escolher, inclusive no que crer e naquilo que eles não querem crer. Isso é essencial. Exatamente o que o senhor falou. A liberdade de crer e de não crer. E antes de abrir para as perguntas, como eu falei na abertura dessa nossa conversa, que vocês são o pé de coelho de Crime e Fé, logo após o contato do professor, Mirella, o que aconteceu? Crime e Fé foi anunciado como finalista do prêmio
junto com uma produção da Coreia do Sul e dos Emirados Árabes Unidos. Agora, no final do mês, vai acontecer o festival na Romênia. Infelizmente, não é tão próximo assim e a gente não vai poder acompanhar, mas online estaremos na torcida e a gente conta também com a torcida e os dedos cruzados de vocês, não só pela vitória, mas pelo ecoar dessa mensagem, desse alerta. Isso está acontecendo do nosso lado e a gente não pode deixar isso acontecer de uma maneira silenciosa. Roberto, perguntas. Então, antes da gente abrir as perguntas, só uma observação. A mãe Flávia, ela participou de um projeto nosso aqui chamado Projeto Prisões, que foi conduzido pela cultura religiosa e, na época, pela Respuc. E o tema era assistência religiosa nas entidades prisionais, né? Nos institutos prisionais. E ela foi uma das entrevistadas, ela participou de uma mesa e ela comentava exatamente isso que o Donald trouxe, né? Da dificuldade que as religiões de matriz africanas têm de prestar serviço de assistência religiosa àqueles que são participantes fiéis dessa matriz religiosa. Então, repare que o que ele está trazendo de profundamente grave já começa a, diríamos, trazer toda a sua violência, evitando, né, que pessoas vivam tranquilamente, façam da sua espiritualidade baseada na matriz, nas religiões de matriz africana, como fonte de significado da vida, né? Então, uma coisa que começa simples, mas termina de um modo violento. E até poderíamos dizer, tudo que ele está trazendo aqui, quem estuda com a gente sabe, isso não deixa de ser uma teocracia criminosa. E a gente não conhece a verdadeira religiosidade ou a verdadeira espiritualidade por meio de uma teocracia. Porque a teocracia é um poder político, ideológico, que usa a religião para se impor, né? Então a gente tem aí o exemplo, como ele falou, alguns quilômetros daqui, de uma teocracia violenta que está cerceando vidas, que está, diríamos, trazendo tudo aquilo que o Estado Democrático de Direito não pode permitir. Tá bom? Dona, muito obrigado. Vamos abrir as perguntas. Posso só fazer uma observação a respeito do nome dessa série? Antes de concluir as gravações, eu queria saber se tinha algum terreiro na zona sul do Rio. Falei para o professor Cláudio e para a Renata, que fiz o contato com um personagem muito pouco conhecido, mas agora ele está no Instagram, que é o Pai Mago. Quem já passou ali pela Fonte da Saudade e viu a Casa do Mago? Muito bem. Eu sempre morri de medo da Casa do Mago. Eu achava aquilo meio tenebroso. Mas eu fiquei sabendo que a Casa do Mago foi atacada algumas vezes. E eu queria saber se tinha alguma ligação com narcotraficantes ou não. Peguei o telefone, se vocês passarem lá, está em neon o nome. Eu liguei e fui atendido pelo Pai Mago. E hoje o Pai Mago é um amigo que de vez em quando eu tomo café com ele. Ele está sempre postando no Instagram, está sempre dando joinha. Ele foi sim atacado 4 vezes. A última vez jogaram uma bomba tão violenta dentro da Casa do Mago que a secretária que trabalhava com ele nunca mais voltou. Foi realmente muito assustador. Só que não teve nenhuma conexão, nenhuma prova de ligação desses ataques com o narcotráfico, por isso o Pai Mago acabou não entrando nessa série. Mas eu aprendi muito sobre candomblé e umbanda, e devo reconhecer a minha profunda ignorância ainda de coisas que estão aqui do lado, de conhecimentos que vieram da África, de conhecimentos que estão sendo perpetuados há séculos, mas que estão sob ameaça neste momento. Perguntas? Comentários? Como é seu nome? Luísa. Oi, Luísa, por favor. Só um minuto, Luísa. Vai levar o microfone, acho que é melhor.
Já teve alguma resposta de algum narcotraficante sobre crime, o documentário, né? Crime e fé? Algum tipo de ameaça, alguma coisa assim? Não, não, graças a Deus não. Graças a Deus não. E eu oro a todo instante para que isso não aconteça. Porque seria muita hipocrisia dizer que se faz isso sem receio, sem medo. É claro que se tem medo. Eu sei como esse game é jogado. Mas há que se ter coragem de denunciar isso. E há um instrumento poderoso que é o jornalismo profissional. E nessas horas a equipe toda abraçou com bastante coragem esse desafio. Não foi fácil, mas graças a Deus até agora não, Luiz. Alguém? Não vai ser. Diego, depois a irmã, tá bom? Boa tarde. Qual é o seu nome? Tiago. Oi, Tiago, tudo bem? Depois a gente passa a palavra para a irmã, nossa autoridade presente, depois a gente vai com os demais. Pode falar, Tiago. Eu prestei atenção na apresentação, achei muito interessante o documentário, parabéns. Mas eu fiquei com algumas dúvidas em relação às motivações que esses comandos têm em função de ter como aliado uma igreja ou outra religião que seja, né? Enfim. Não, excelente a sua pergunta, Tiago. A sexta reportagem fala exatamente sobre motivação. Como é uma reportagem grande, é um ato grande dentro do documentário, depois eu vou passar para o professor o link para que vocês possam assistir na íntegra. Ele tem aproximadamente 27, 28 minutos. Ninguém sabe exatamente se a motivação é econômica, se é religiosa. É muito complicado. Existem muitas teorias para tentar explicar essa associação entre traficantes e determinadas igrejas. Mas falou-se em fanatismo religioso, falou-se em lavagem de dinheiro, fala-se numa série de fatores. É algo realmente muito complexo que rende uma discussão em teses interessantíssimas de mestrado, doutorado, porque é algo realmente muito profundo, muito complexo, muito perigoso. Irmã, antes da senhora fazer sua pergunta, só porque eu acho que a pergunta dele é interessante do ponto de vista da teologia e da sociologia. A gente tem que ter aqui uma certa prudência intelectual. Para a sociologia, muitas vezes, a nomenclatura ela é cruel. Ela vai falar de narcopentecostalismo, narcoevangelho. E isso não é um termo teologicamente saudável. Por quê? Porque é evidente que o fiel cristão, independente da sua tradição religiosa, ele não pactua de maneira nenhuma com esse crime de violência religiosa. Ele pode até numa percepção equivocada da religião gostar, porque no fundo ele foi mal formado. Mas a instituição religiosa de maneira nenhuma vai pactuar com isso, não vai validar. Então, uma coisa é a percepção teológica, outra coisa é a percepção sociológica. Como o sociólogo muitas vezes não tem essa ferramenta, ele junta, mas essa junção não é saudável em outros aspectos. Tiago, é o seguinte, a gente queria colocar, o nome nesse documentário de O Narcoterrorismo da Fé. Bom. Ainda bem que não. Ainda bem que não. E aí, o que eu fiz? Quem que eu fui consultar? Pai Mago. Pai Mago jogou os búzios lá. Falei, Pai Mago, tem seu narcoterrorismo da fé. E o Fernando Mitre, o nosso diretor de jornalismo, muito conhecido, que é o doutor Debates, ele tem quase 80 anos, muito respeitado, queria crime e fé. Eu achava esse nome meio careta. Aí o Pai Mago falou, não mexe no nome que você vai ganhar prêmios internacionais por isso. Nem mexi. Então ficou crime e fé, por orientação do meu chefe e validação do Pai Mago. Boa tarde. Eu sou a irmã Heloísa. Boa tarde, irmã. Eu discordo um pouquinho do que você falou, né? Há pouco tempo a gente fez um trabalho em que você tem pastores bastante envolvidos com a questão do narcotráfico também, inclusive validando
os traficantes com armas, enfim, né? Então, a teologia ela já está vendo com olhos está vendo de forma diferente essa questão, não está muito separado da sociologia, não, porque a gente não pode tapar os olhos para aquilo que é e para aquilo que está acontecendo. Eu queria falar um pouco sobre o termo intolerância, né? Em nenhum momento Jesus ele fala que é para você tolerar o seu irmão. O cara ele era tão louco que ele pede para a gente amar o nosso inimigo, né? Amar o inimigo. E quando se fala em intolerância, eu acho que é mais uma forma de você encobrir o que realmente é. Porque intolerância eu posso intolerar, qualquer pessoa não tolera, a irmã Cecília chata dessa, nossa, vive puxando o meu cabelo, enfim, né? Eu não tolero a irmã Cecília, isso não é pecado nenhum, né? Mas agora odiar é um pecado. É o ódio religioso. Sim. Então, eu acho que nesses casos aí, uma das Ialorixás falou em racismo religioso. Eu acho que cabe muito mais o ódio, o racismo religioso do que a palavra intolerância, porque intolerância qualquer um pode ser. Agora, o ódio religioso ele fica feio, né, para a pessoa que comete. E você chegar lá perto de uma Ialorixá, de um Babalorixá, e pedir para destruir o seu sagrado, isso está provocando morte, provocou uma morte na Bahia. E não é uma pessoa só que morre, né? Toda a família, todas aquelas pessoas que pertencem acabam morrendo também. Só isso que eu queria. Obrigado pela contribuição. Obrigado, irmã. Irmã, ótimo. Obrigado por ter lembrado desses líderes que não refletem de maneira cabal as tradições protestantes evangélicas que não nascem nisso, né? Existe quem está com um computador, celular, tem uma matéria da CNN, se eu não me engano foi da ABC News, né? BBC News, e depois a Globo News trouxe. Houve um terreiro que foi totalmente queimado em Caxias e a líder do CONIC, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, na época era uma pastora luterana, ela disse assim para a Ialorixá, responsável pelo terreiro: se em nome de Cristo queimado e destruído, é em nome de Cristo que nós vamos reconstruir o terreiro. Se juntaram pastores, a senhora conhece esse fato, pastores, pastoras, padres, e reconstruíram o terreiro. Sabe o que as igrejas falaram, e em particular a igreja luterana falou dela? Eu não posso dizer aqui os termos. Os próprios cristãos condenaram a pastora por ter essa atitude não de ódio, mas de amor. Então, assim, por isso que eu acho que no caso da teologia, a senhora contribuiu bem em relação às lideranças, mas a teologia, do ponto de vista da saúde intelectual, do pensar teológico, jamais vai tolerar ódio como a senhora retratou, né? Então, seria interessante vocês darem uma olhada nessa matéria, porque, inclusive, a gente passa na disciplina, mostrando que o cristianismo, nenhuma das suas tradições, vai pactuar em qualquer linha com a violência, com essa teocracia antirreligiosa e odiosa, como a senhora está tudo bem. Não são cristãos, é um entendimento que pouco leva em conta a pessoa de Cristo. Exato. Mas está todo voltado Pro no ódio. Antigo Testamento, onde você tem uma percepção diferente daquilo que é ensinado. E interessante que o complexo de Israel, muitos acham que Israel é uma teocracia cristã. Israel, inclusive, quando a gente informa para certas pessoas que Israel é um país judaico, nós temos aqui judeus, e que não tem nada a ver com uma teocracia cristã, eles acham que a gente está mentindo.
Então, de tal forma, a ignorância teológica, religiosa, paira, que a gente começa a confundir termos e desinformar violentamente as pessoas que querem simplesmente viver a sua fé. Como se autodenominam os traficantes que vivem no complexo de Israel? Soldados de Cristo. Soldados de Cristo. Mais uma pergunta? Rafael, já que você está por aí, você podia tirar uma foto ampla da sala, porque quanto mais a gente falar sobre esse assunto, mais isso vai ecoando. Então, se alguém tiver aí, pudesse tirar uma foto e mandar para o professor depois manda para mim, pode ser? Fala, Rafael, desculpa aí, te interrompi. Eu queria saber, porque vocês focaram nas religiões africanas. Sim. Mas religiões asiáticas e de outros também, eu imagino que não sejam toleradas nesses lugares. Eu não ouvi nada de tão contundente, nada que nos chamasse atenção, Rafael, em meses e meses de investigação. Certamente, se há intolerância ou ódio, deve haver contra outras religiões, mas a gente viu de uma maneira muito, muito contundente contra as religiões de matriz africana. Obrigado. Nada. As religiões de matriz africana geralmente porque são associadas ao diabo. Exatamente isso. A demonização da religião. Alguma pergunta da ex-aluna da PUC, presente no auditório? Não, só estou adorando o debate. E Mirella, sabe, é muito interessante a gente poder dar à luz a um problema que não está lá, irmã, lá no Agreste nordestino, no último rincão do Acre, que está numa comunidade está aqui dentro, está do nosso lado, está muito perto da gente. Professor, por gentileza. Diego. Eu queria só aproveitar a oportunidade falando que eu participei durante mais de 10 anos nos presídios, né, como agente religioso, e já se chamava a atenção, né, para a presença de um certo fundamentalismo religioso, pentecostal dentro do presídio, e tinha o grande papel de converter os criminosos, né, de conversão, de mudança, converter a Jesus. É uma relação muito forte depois a esses que vão ser também vinculados a serem praticamente soldados desse próprio fundamentalismo nas comunidades, né? Isso, de certa forma, tem uma relação também, né, com essa visão de sociedade que se dá a partir de um contexto concreto de sofrimento, de apartheid social, que esta relação religião, crime organizado, né, e futuramente, né, se livrando do demônio da comunidade. O demônio da comunidade são os terreiros, né, daquilo que traz o mal. Há uma relação muito forte ali que vai se configurando. E, para mim, de fato, ela tem início lá nos presídios, né, que os pastores estão formando pequenos exércitos para defender a igreja e assim vice-versa, né? É uma relação muito forte. Sim, sim. Boa tarde, meu nome é Vinícius. Opa, fala, Xará, tudo bem comigo? Fala, Xará, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber até que ponto essa relação com as religiões de matriz africana, elas vêm por um preconceito por si só, ou se tem uma relação também com essa ignorância de falta de estudo e achar que são religiões do diabo, enfim. Nossa, a irmã está assentindo assim com a cabeça. É isso e muito mais, né, irmã? É preconceito? Sim. É racismo religioso? Sim. É ódio religioso? Sim. É ignorância? Sim, inclusive a nossa. Inclusive a nossa ignorância. Estou fazendo meu meia-culpa. O meu reconhecimento de desconhecimento. O meu reconhecimento de desconhecimento. Aprendi muito fazendo a série, tem muito que aprender. Entender o que essas tribos viviam, quem eram esses deuses, a beleza desse diálogo com o sagrado. E nós temos uma visão realmente muito, muito, muito preconceituosa. Muito preconceituosa. Mas, meu xará, é isso, e como a irmã sentia, é isso e muito mais. O buraco é bem mais profundo. Mais alguma pergunta? Ótimo. Fala, Thiago.
Eu queria tirar uma dúvida. Eu não lembro muito bem como que vocês fizeram esse documentário. Vocês tinham recursos de onde? Né? Da Band. Foi o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Entendi. Esse a gente fez com câmeras da Band, com a edição foi toda na Band de São Paulo, que é uma estrutura mais robusta do que a Band daqui do Rio, mas a captação foi toda feita pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. Porque é caro. Fazer um documentário é caro. Eu sei que é caro. Não só caro, né? Mas eu fiquei me perguntando aqui o quão contraditório seria se a gente, por exemplo, fizesse um projeto e vendesse esse projeto para editais, né? Que você consegue captar recursos para obras audiovisuais e pensar que esse dinheiro vem do governo e pensar que tipo, essas situações acontecem porque pessoas do governo, né, conseguem escolher situações e escolher coisas que tipo um comando faz num lugar ou aceita que faça. Tá me entendendo? Mas eu não acho contraditório, não. Se viesse grana digital, eu iria adorar. Mas isto foi feito com dinheiro do próprio Grupo Bandeirantes de Comunicação. E esse assunto, ele não é de interesse do público, ele é de interesse público. E acho que conversa muito, professor, não sei se o professor concorda comigo, conversa muito por uma questão de responsabilidade social do jornalismo profissional, do documentarista, de denunciar isso que está aí. Acho que conversa assim, eu não vejo paradoxo não, eu vejo inclusive uma ligação direta. Quem dera o poder público pudesse financiar obras, investigações como tal, para a gente falar, sociedade, é isso aqui que a gente está querendo construir para o nosso futuro. Na minha opinião, eu não vejo paradoxo não. Você pretende fazer algo nesse sentido? Continuar com... Olha, a gente acabou de lançar esse documentário para essa grande concorrência internacional em festivais. Para quem já escreveu um livro ou já fez um documentário, tem um pós-traumático. Mirella está fazendo uma tese de doutorado, também daqui a pouco terá o seu pós-traumático, porque realmente é muito suor, é muita dedicação. E nesse caso há um envolvimento de energia muito duro. Sabe? Foi muito extenuante, foi muito desgastante, porque havia, Tiago, coisas muito ricas a serem documentadas que eu simplesmente não tinha como mostrar. E, Rafael, eu não usei um recurso da reconstituição, ou é real ou eu não tenho. Tem coisas que eu não tenho aqui porque eu não pude gravar. Porque as pessoas falaram, olha, eu tenho todo o interesse em falar, mas se eu falar eu morro. Eu morro. Eu acho que é muito difícil. Você está numa posição muito delicada, eu compreendo isso. Sim. E eu fico imaginando os tipos de questionamentos que aparecem no seu dia a dia, assim, enquanto você está bem de boa, assim, fazendo nada mesmo, porque não é fácil, cara. Ficar com uma obra dessas nas costas, eu nunca vi nenhum outro filme, nenhuma obra audiovisual mesmo, nesse sentido, que exponha toda essa realidade, né? Sim. Enfim, parabéns. Obrigado. Nisso, você quer fazer uma pergunta? Mas só uma coisa. Tiago, tem como levar o microfone para a Mirella? Só uma coisa. Há que se destacar de que isso que eu mostrei aqui é esporte coletivo, tá? Ninguém faz nada sozinho. Eu tive uma equipe muito grande. Eu estou representando uma equipe de cinegrafistas, de produtores, de editores, de chefia, da direção. Todo mundo apostando. Vamos lá, vai dar. Quanto tempo você precisa? 1 mês, 2 meses? Vamos lá. Quanto mais gravação? Então, eu estou aqui, mas não foi uma obra... Isso aqui não é obra de uma pessoa só, entendeu? Isso aqui é esporte coletivo. Desculpa. Incluindo o faxineiro. Os faxineiros. A faxineira de 2010 e o Gustavo de 2024. Queria só pontuar uma coisa que o Thiago falou. O dinheiro do governo, ele não é do governo, ele é nosso. Então, é sempre bom quando a gente pega o dinheiro nosso e a gente traz para uma coisa que vai fazer bem para a gente. Às vezes ele só está mal administrado, mas ele pertence a nós. Palavras de uma juíza que trabalha em vara pública, então entende exatamente, fazenda pública, entende exatamente o que é o dinheiro público. E o dinheiro público, na minha, ele está para isso mesmo. Ele tem que dar visibilidade a essa história.
E se não foi pelo público, foi agora pelo privado. E que um dia seja pelo público, que a gente dê visibilidade a isso mais e mais, porque se você não denuncia, professor, isso se alastra como um câncer na sociedade, e quando a gente já vê, professor, já está no estado metastático, já temos uma metástase nos corroendo, sem que a gente tenha visto o crescimento da doença. Pessoal, eu sei que a gente poderia ficar aqui debatendo mais tempo, mas o tempo é limitado. E aí aqui, para a gente encerrar, primeiro agradecendo imensamente a disponibilidade do Vinícius Donovan. Vocês não sabem como que é o primeiro contato com um jornalista investigativo. Foi muito engraçado. A Mirella sabe. Irmã, me liga do telefone. Aqui é o professor da PUC. Falei, pronto, tem algum traficante que eu denunciei. Quem disse que você é professor da PUC? Olha, foi uma conquista de olha, ó. Demorou até ele provar que ele era professor da PUC. Eu tive que dar vários dados, mostrar, tal, ele checar a informação, ligar de novo. Mas foi assim, não vou dizer sorte, mas foi uma graça muito grande. Obrigado, ter contato. Uma honra para mim. E o resumo da ópera, eu acho que vocês têm na mão um recurso didático para que quando se falar de intolerância religiosa, que vocês não vejam apenas como letra fria. Que a gente não veja essa realidade apenas como uma letra fria ou um conteúdo de uma matéria que compulsoriamente eu tenho que fazer, e aí o professor está colocando isso. Não, isso é uma realidade quente que envolveu riscos de vida do jornalista, sobretudo de quem deu a entrevista, e para mostrar para a gente o quanto precisamos trabalhar academicamente, produzir pesquisas, ensino, na linha de, pelo menos, mitigar esse problema entre nós. Esse problema está perto, mas muitas vezes está entre nós. Numa sala de aula, quando a gente torce o rosto quando encontra alguém de uma religião diferente, uma religião minoritária. Por isso, as disciplinas de cultura religiosa visam educar para respeitar o diferente, a pessoa diferente, a religião diferente, com todas as suas características. Né? Então, nós temos aqui um recurso didático muito bom, para a gente entender, então, que estudar cultura religiosa passa por isso. Né? E espero que vocês tenham aproveitado, e vai ficar à disposição dos professores o material, né, que você passou, e para nós vai ser assim, um recurso muito importante para trabalhar em sala de aula. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Espero que tenha sido legal.